Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. E aí, quer aprender a resolver limite? Então você está no lugar certo. Nesse vídeo, a gente vai, utilizando as propriedades dos limites, resolver alguns exemplos, ou seja, vamos calcular alguns deles. Esse aqui, ele é um vídeo para iniciantes. Aqui a gente vai resolver os exercícios a partir das propriedades. No vídeo seguinte, que é a parte 2, a gente vai determinar o limite para aquelas funções um pouco mais avançadas, um pouco mais complexas. Eu sugiro que você, caso não seja inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, que é para não perder o aviso de quando eu lançar o novo vídeo. Pega papel e caneta, senta confortável, porque hoje é dia de trabalhar. Como eu falei, essa aqui é uma aula em que a gente vai utilizar as propriedades dos limites para calcular, claro, quando existem, o limite para algumas funções. Sem essas propriedades, a única forma de falarmos sobre resultados de limite era tentando inferir, seja por meio de uma tabela de valores, seja pelo próprio gráfico. E percebam que essas alternativas que eu acabei de mencionar, elas são alternativas que elas envolvem ou uma dificuldade ou um grau de incerteza nas respostas. Por que incerteza ou dificuldade? Porque no caso de construirmos uma tabela de valores onde se calcula a imagem para os vizinhos do ponto que a gente está analisando, para saber se está tendendo para um único valor ou não, esse tipo de raciocínio, ele funciona para muitas situações, mas ele também deixa de funcionar para outras tantas. Então, essa estratégia ela pode nos levar para uma resposta equivocada. A outra opção seria, então, a gente construir o gráfico da função e, por meio do gráfico da função, responder se esse limite existe ou não. Essa estratégia ela fornece uma resposta mais segura, sem dúvida. No entanto, é possível que exista uma certa imprecisão na resposta e, além disso, a tarefa de esboçar gráficos nem sempre é uma tarefa simples. Então, essas propriedades que a gente vai listar agora, elas são propriedades fundamentais para que a gente possa responder à questão se a imagem de uma função, se os valores da imagem de uma função em torno de um determinado ponto caminham para uma única direção ou não. Assim, vejamos que propriedades são essas. A primeira propriedade que eu quero destacar com vocês é a que diz o seguinte: se eu tiver que calcular o limite de uma função que é a soma de outras duas, ou seja, que é a soma de uma f com uma g, esse limite ele vai poder ser obtido através da soma dos valores do limite da f adicionado ao limite da g. Claro que para que isso seja feito, para que qualquer uma das propriedades que eu vou mencionar agora sejam válidas, é essencial que os limites da f e da g, que esses limites existam. Então, a gente costuma dizer que o limite da soma de duas funções, de uma f mais uma g, é o mesmo que a soma dos limites. Vale para a soma e, naturalmente, vale para a subtração. Ou seja, o limite da função diferença de f por g é a mesma coisa que o limite da f menos o limite da g. Uma segunda propriedade muito utilizada, limite de uma constante vezes uma função. Reparem que aqui o c está sendo tomado como um número real, uma constante. 3, 5, 2,27, 1,15, 3,8, constantes. Então, limite de uma constante vezes uma função produz a mesma resposta, o mesmo resultado que a constante que multiplica o limite da função. A gente costuma, nessas situações, dizer o seguinte: olha, se aqui a gente estava calculando o limite de uma expressão, que era constante vezes uma função, repare que por ser constante, a gente pode colocá-la para fora do sinal do limite, para efeitos de cálculo. Então, é isso que a segunda propriedade nos diz. Pode parecer, ainda falta eu mencionar outras duas propriedades, mas já quero fazer o destaque aqui. Às vezes, quando a gente olha isso aqui num primeiro momento, pode parecer assim: nossa, como que eu vou lembrar disso tudo isso? Ah, isso é mais fácil? Como que a gente vai lembrar delas? Conforme vocês forem resolvendo exercícios, vocês vão naturalmente memorizando essas propriedades.
limite da função produto é o produto dos limites. Então, limite de f vezes g é o limite da f que multiplica o limite da g. E o último das propriedades que a gente vai ver agora é limite da função quociente é o mesmo que o quociente dos limites. Note que essa propriedade, naturalmente, ela só pode ser considerada, ela só pode ser utilizada, ela só existe caso o denominador seja distinto de zero. Ou seja, caso o limite da g, que a gente já assume que ele existe, que esse limite ele seja não nulo. Existem duas outras funções que elas acabam aparecendo numa quantidade enorme de problemas. E por isso a gente vai querer saber quanto que vale o limite destas funções especificamente, que são as funções f de x igual a k, ou seja, a função constante, e também a função identidade. Percebam que quando a gente fala de propriedades dos limites, a gente está falando de resultados que são válidos para quaisquer funções f e g que se tome. Agora, o que eu estou mencionando aqui é para duas funções específicas, a função constante e a função identidade, a resposta do limite delas deverão fazer parte daqueles resultados importantes e daqueles resultados que vocês precisam saber para poder calcular com mais facilidade o limite de outras funções. Primeiro, limite de constante é fácil lembrar, é a própria constante. E isso, percebam que, independente do ponto em que estivermos analisando a vizinhança. Então, significa que o limite da função constante 8, independente do ponto em torno do qual a gente esteja analisando, isso aqui sempre será 8. Que o limite de raiz de 2, independente em torno de que ponto estejamos analisando, que isso aqui será sempre raiz de 2. Que o limite de π, independente em torno de que ponto estejamos analisando, será sempre π. E, além disso, o limite da função identidade em torno de um ponto A será sempre esse ponto A. Então, vem aqui na parte roxinha aqui, ó, comigo. Limite da função identidade em torno do 2 será 2. Limite da função identidade quando x se aproxima de π será π. Limite da função identidade quando x se aproxima do número e, do número de Euler, é o próprio número e. Então, limite da função x quando x se aproxima de a será sempre este número a. E limite de uma constante, independente do valor a com o qual a gente esteja trabalhando, será sempre a constante. Anotado tudo isso, então agora que a gente já falou sobre as propriedades dos limites, propriedades essas que vocês não precisam acreditar cegamente no que acabou de ser mencionado, vocês podem provar que elas são verdadeiras. Como que se prova? Usando a definição formal. No entanto, o foco desse vídeo aqui não é mostrar que essas propriedades são verdadeiras. Para isso existe um vídeo específico. O objetivo desse vídeo aqui será utilizarmos das propriedades para encontrarmos a solução para alguns limites solicitados. Primeira situação, a gente precisa resolver quanto vale o limite em torno do 3 para a função 3x menos 1. Então, percebam, note que a função cujo limite a gente precisa calcular, ela é uma função que ela é composta da subtração de duas parcelas. Então, essa primeira parcela, 3x, é por si só uma função, que a gente pode pensar como sendo uma f de x. E essa segunda parcela, ela é uma função. Aqui, ela é uma g de x. A gente precisa calcular o limite de 3x menos 1 em torno do 3. Agora, essa função grandona aqui, 3x menos 1, ela pode ser vista como sendo a subtração de outras duas, de uma f por uma g. E o que a propriedade I nos fala? Que o limite da diferença é a diferença dos limites. Então, vejamos o seguinte. Aqui nós temos o limite de uma diferença. O que é o limite da diferença? A diferença dos limites. Então, isso aqui vai ser o mesmo que o limite em torno do 3 de 3x menos o limite em torno do 3 da função 1. Ou seja,
o limite da f menos o limite de quem a gente chamou de g de x. Como que eu sei que isso é válido? Através da propriedade I. Agora, ao invés, então, de termos que calcular um limite, nós precisamos calcular dois limites. Vejamos como a gente pode fazer isso. Vamos analisar a primeira situação. Aqui a gente precisa calcular, então, o limite de 3x quando x tende a 3. Essa função 3x ela é escrita de que maneira? Como sendo o produto da constante 3 pela função x. Ou seja, 3 é uma constante, x é a f de x. O que a propriedade 2i nos diz? Que o limite de uma constante vezes uma função é a constante que multiplica o limite da função. Então, aquela história da constante que sai para fora. Sob essa perspectiva, como que a gente pode reescrever esse limite aqui? A constante 3 sai para fora do sinal de limite. Então, fica 3 que multiplica o limite para valores próximos de 3 da função f de x, que é o x. Esse outro limite, apesar de muitos de vocês já saberem qual é a resposta, eu vou deixar indicado por enquanto, que é o limite de quando x tende a 3 da função 1. Então, para sair dessa primeira linha e chegarmos nessa que a gente acabou de escrever, que conhecimento a gente precisou lançar mão? A gente precisou utilizar a propriedade 2i. Percebam que agora a gente já pode encontrar a resposta que a gente está procurando. Por quê? A gente vai ficar com 3 que multiplica limite de x em torno do ponto 3, x é a função identidade. Limite da identidade em torno de um ponto tem como resposta o próprio ponto. Então, limite da identidade em torno do 3, a resposta é 3. Menos, aqui, essa função é a função constante. Limite da constante, independente do ponto, é a própria constante. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Portanto, o limite em torno do 3 para a função 3x menos 1 vale 8. E aí, foi muito difícil? Aqui um ponto que eu gostaria de dar destaque é o seguinte: não se prendam aos rótulos. Quando a gente fala de funções f e função g, isso tudo é para denotar uma primeira função, uma segunda função e assim por diante. Agora, esses rótulos f e g, reparem que eles vão mudando ao longo do exercício. Na primeira situação, a f ela assumiu o papel da função 3x. Já no passo seguinte, a f ela assumia o papel de x. Esses são rótulos que a gente lança a mão para que a gente consiga enunciar as propriedades. No entanto, vocês não têm que ficar presos neles, vocês têm que lembrar das propriedades de uma forma mais ampla. Por exemplo, ao invés de se prender no rótulo de que o limite da f mais g é o limite da f mais o limite da g, tentem internalizar isso de uma forma um pouquinho diferente. O limite da soma de funções é a soma dos limites. E daí, quando a gente pensa nisso, funções, tenham elas o nome que a gente queira dar. O segundo destaque que eu quero fazer com vocês diz respeito aqui a esses momentos em que eu sinalizo qual é a propriedade que está sendo utilizada. Alguns, conforme vão resolvendo as listas de exercícios, costumam se perguntar: mas será que eu preciso sempre escrever qual é a propriedade que está sendo utilizada? De forma alguma, não é necessário sempre escrever qual é a propriedade que está sendo utilizada. No entanto, é sim obrigatório você sempre saber qual é a propriedade que você está utilizando. Então, você não precisa escrever que é a propriedade I, mas você precisa saber que é a propriedade I. Então, para ter certeza que vocês estão dando passos seguros, que vocês estão dando passos corretos, vocês precisam saber o porquê que vocês reescreveram o limite de uma única função como uma diferença do limite de duas. Por que eu fiz isso? Bem, porque teve a propriedade 1 que me garantia que eu podia fazer. Por que eu peguei aqui, tinha um único limite e de repente eu tinha um número multiplicando esse limite? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que tem uma propriedade
que garante que eu possa fazer. Então, você precisa sempre escrever aqui qual é a propriedade que está sendo utilizada? Não, você não precisa. Mas você precisa saber qual é a propriedade que está sendo utilizada. Dito isso, vamos fazer mais um exercício. Agora, a gente já deixou a função um pouco mais complexa. O que a gente precisa? Precisamos calcular o limite quando x tende a 1 da função 2x² mais 7x menos 1. Como que a gente faz? Para resolver esse exercício, nós precisamos lançar mão das propriedades. A propriedade 1, ela nos dá duas informações. Uma que diz respeito ao limite da soma de funções e outra que diz respeito ao limite da diferença de funções. Reparem que no nosso caso, nós temos tanto a soma quanto a diferença. Então, significa que, pela propriedade I, a gente vai ter o quê? Que o limite da soma é a soma dos limites, limite da diferença é diferente dos limites. Então, a gente pode reescrever o limite dessa expressão como sendo o limite em torno do 1 para a função 2x² mais o limite em torno do 1 para a função 7x menos o limite em torno do 1 para a função 1. Quando a gente vai resolver o limite de 2x², o que a gente tem? A gente tem uma função que ela foi construída como sendo o produto de uma constante vezes uma função. Mesma situação a gente observa quando vamos resolver o limite em torno do 1 do 7x. E a gente sabe, pela propriedade 2i, o quê? Que o limite de uma constante vezes uma função é a constante que multiplica o limite da função. Ou seja, essas constantes aqui, elas podem ser colocadas para fora do sinal do limite. Então, vamos ver como fica? A gente fica, então, com 2 vezes, que multiplica o limite em torno de 1 da função x², mais 7 vezes o limite em torno do 1 da função identidade, menos o limite em torno do 1 da função constante. Pois bem, repare que aqui, quando a gente vai resolver o limite para valores próximos de 1 da função x², note que x² é a mesma coisa que x vezes x. Então, a gente tem, pela propriedade 3, que o limite do produto de funções é o produto dos limites de funções. Então, limite da função x que multiplica a função x será o limite da identidade em torno do 1, então, para essa primeira função, que multiplica o limite em torno do 1 para essa segunda, que é idêntica, mais 7 vezes o limite em torno da identidade para a função x, menos o limite aqui da constante. Esse passo aqui ele foi dado de que forma? Utilizando a propriedade 3i. Note que agora a gente já sabe resolver todos os limites envolvidos aqui. A gente fica com 2 vezes o limite da identidade em torno do 1, é o 1, que multiplica o limite da identidade em torno do 1, que é 1, mais 7 vezes o limite da identidade em torno do 1, é 1, menos o limite da constante 1. Limite da constante, própria constante. 1 vezes 1, 1. 1 que multiplica 2, 2. Mais 1 que multiplica 7, 7. Menos 1. 2 mais 7, 9. 9 menos 1, 8. Portanto, o limite em torno do 1 para a função 2x² mais 7x menos 1, isso aqui vale 8. A gente acabou de resolver um exemplo que tinha lá limite de x² em torno do 1. Como que a gente resolveu isso? Olhando para a função x² como sendo o produto de x vezes x. E, a partir daqui, a gente disse que limite do produto de funções era o produto dos limites. E daí, cada um desses limites aqui, a gente sabia resolver individualmente. Uma pergunta que alguns de vocês possam estar se fazendo. Cláudia, mas se aqui, ao invés de 2, o expoente fosse 3,
ou 4, ou 5, eu também teria que fazer isso? E a minha resposta é sim e não. A rigor, com as propriedades que a gente tem, sim, você é obrigado a fazer isso. Agora vamos estudar um pouquinho melhor a situação para a gente poder, de certa forma, dar uma simplificada nisso. Quando eu tenho o limite, e daí aqui não importa o ponto em torno do qual a gente estiver trabalhando, aqui a gente fez o x ao quadrado, eu vou fazer do x ao cubo. Quando a gente tem o limite de x ao cubo, quando x tende para a, isso é o mesmo que o limite em torno do a da função x vezes x vezes x 3 vezes, não é isso? E que isso é o mesmo que o limite de x, quando x tende a vezes limite da função x, quando x tende a vezes o limite da função x, quando x tende a observem, também 3 vezes. Agora percebam, se eu tenho uma parcela multiplicando por ela mesma 3 vezes, significa que eu posso reescrever isso como sendo essa parcela elevada ao cubo, né? Se ao invés de x ao cubo tivéssemos x na quarta, seria a mesma situação. Limite é x vezes x vezes x vezes x, aqui 4 vezes. Pela propriedade 3i, seria o limite em torno do a para a função x, vezes o limite em torno do a para a função identidade x, vezes o limite em torno do a para a função x, vezes esse limite em torno do a por x. Então, limite do produto, produto dos limites. Só que quando eu olho para o produto dos limites aqui, para essa situação, né, de x na quarta, é o limite da identidade vezes o limite da identidade vezes o limite. Logo, é o limite da função x elevado na quarta. E a gente poderia fazer esse raciocínio aqui o quanto vocês quisessem. Então, significa que se eu tiver o limite em torno de um ponto A de uma expressão de x elevado na n, isso é a mesma coisa que o limite da função x, essa aqui elevado na n. Significa, então, que para outros expoentes, a gente não precisa repetir esse raciocínio. A gente já pode simplesmente pular para a etapa da resposta final. Então, para os próximos exercícios, a gente já pode usar desse resultado. Prossigamos. Nós temos que calcular o limite, quando x tende a 1, do produto das funções 2x² mais 7x menos 1 por x ao cubo menos x² mais 5. Aqui nós temos duas opções. Ou a gente olha isso aqui como sendo uma função f, essa aqui, uma função g, e a gente lembra lá da terceira propriedade que diz que o limite do produto é o produto dos limites, ou seja, que isso aqui, pela propriedade 3i, é o mesmo que o limite, quando x tende a 1, de 2x² mais 7x menos 1, que multiplica o limite, quando x tende a 1, da expressão x ao cubo menos x² mais 5, ou a gente olha assim, ou alguém poderia dizer, Cláudia, mas eu posso pegar e fazer a distributividade aqui? Pode fazer a distributividade. Essa é uma segunda maneira. E daqui eu deixo então como sugestão de exercício, que vocês façam o produto de 2x² mais 7x menos 1 por x ao cubo menos x² mais 5, ou seja, que vocês façam essas distributivas todas, encontre uma nova expressão e depois, então, vocês calculem o limite quando x tende a 1 dessa expressão que vocês vão ter encontrado. Vocês vão perceber o quê? Vão perceber que a resposta aqui, que essa resposta aqui, ela vai ser exatamente a mesma que a gente vai obter agora. Vamos então continuar o exercício. Limite do produto, produto dos limites. Agora, quando a gente olha o limite de 2x² mais 7x menos 1, isso aqui é o quê? É o limite de uma soma. Limite da soma, soma dos limites. Então, é
o limite quando x tende a 1 de 2x² mais o limite quando x tende a 1 de 7x menos o limite quando x tende a 1 da constante 1. Isso que multiplica o quê? Esse outro limite. Para essa outra expressão, também a gente faz uso das propriedades, que resulta, nesse caso, em limite quando x tende a 1 da função x² menos o limite da função x² quando x tende a 1 mais o limite da constante 5 quando x tende a 1. Então, desse formato para esse outro, o que a gente fez? A gente fez uso da propriedade I, ou seja, que o limite da soma é a soma dos limites e que o limite da diferença é a diferença dos limites. Para a gente encontrar a resposta final, naturalmente a gente precisa resolver esses limites que estão no interior dos colchetes. Se vocês olharem para esses dois primeiros limites que a gente precisa resolver, em ambos a gente tem a mesma situação. O limite de uma função, que ela é escrita como uma constante que multiplica uma função. Nessas situações, a propriedade 2 nos diz que a gente pode pegar essa constante e passar para frente do sinal do limite multiplicando. Então, façamos isso. A gente vai ter, então, que isso aqui é 2 vezes o limite de x², quando x tende a 1, mais 7 vezes o limite quando x tende a 1 da função x, menos o limite quando x tende a 1 da constante 1. E aqui a gente fica então com limite quando x tende a 1 de x² menos o limite quando x tende a 1 de x² mais o limite quando x tende a 1 de 5. Essa etapa aqui foi uma etapa que a gente fez com base na propriedade 2i, que é justamente o limite da constante vezes uma função igual a constante que multiplica o limite da função. Bem, agora nós já podemos resolver. O que a gente vai ter? 2 vezes o limite de x² quando x tende a 1. Agora a gente viu aqui nesse slide que o limite de x² quando x tende para um valor, isso aqui é o mesmo que o limite de x em torno desse ponto elevado ao quadrado. No nosso exercício, o ponto em questão aqui é 1. Limite da identidade em torno do 1 é 1. Então, fica 1 ao quadrado. Mais 7 vezes que multiplica o limite da identidade em torno do 1. Está aqui. Menos o limite da constante. Limite da constante, própria constante. Isso vai multiplicar o quê? Limite de x² quando x tende a 1. Mesmo raciocínio. Limite de x² quando x tende a 1 vai ser o quê? Será o limite de x quando x tende a 1, e isso aqui elevado ao cubo. No nosso caso, então, limite da identidade em torno do 1 é 1, que eu elevo ao cubo, menos limite de x² em torno do 1 vai ser 1 ao quadrado, mais o limite da constante, própria constante. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2, 2, mais 7 vezes 1, 7, menos 1, que multiplica quem? 1 ao cubo é 1, menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 5. 2 mais 7, 9. 9 menos 1, 8. Que multiplica 1 positivo com 1 negativo, cancela. Então, sobra só 5. 8 vezes 5, 40. Então, o limite que a gente estava procurando tem como resposta o valor 40. Vamos resolver um último exemplo. A gente tem que resolver o limite quando x tende a menos 2 da função, né, x² mais 1 dividido por x menos 2. Temos a propriedade 4, que fala para nós que limite do quociente é o quociente do limite, desde que
o limite do denominador não seja nulo. Então, é o limite quando x tende a menos 2 da função x² mais 1, dividido pelo limite quando x tende para menos 2 da função x menos 2. Agora, essas duas expressões, elas só serão de fato iguais se o limite do denominador seja não nulo. Limite quando x tende a menos 2 de x menos 2. Isso é o limite de x menos o limite de 2. Ou seja, então aqui a gente usou a propriedade 1. Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto, menos limite da constante, a própria constante. Menos 2 somado de menos 2 resulta em menos 4. Menos 4 é diferente de zero. Logo, então, isso aqui ela é uma igualdade. E de cara a gente já sabe, então, qual é o valor desse limite que está pintadinho aqui em vermelho. No numerador nós temos o limite, quando x tende a menos 2, de x² mais 1. Então, isso aqui é o limite de x² mais o limite de 1. E embaixo, a gente tem esse limite aqui, quando x tende a menos 2, de x menos 2. Só que a gente já sabe o resultado dele, então eu já vou substituir por menos 4. Aqui, a gente fica então com o quê? Limite de x² quando x tende a menos 2, olha, limite de x² quando x tende a menos 2 é a mesma coisa que limite de x, isso aqui, elevado ao quadrado. Então, limite de x, limite da identidade em torno do menos 2 é o próprio menos 2. Só que vai ser menos 2 elevado ao quadrado, mais limite da constante, a própria constante. E aqui embaixo, o 4 negativo. Menos 2 elevado ao quadrado, 4. 4 mais 1 dividido por menos 4. Ou seja, 4 mais 1, 5, que divide por menos 4, que é a mesma coisa que menos 5/4. Como eu mencionei no início da aula, a melhor maneira da gente fixar as propriedades é resolvendo exercícios. Então, agora é pegar a tua lista de exercícios, pegar o livro de cálculo e começar a resolver. Nos vídeos seguintes, vocês vão perceber que ainda apoiado nessas 5 propriedades, é possível a gente resolver limites de funções bem mais complexas que as apresentadas aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, que é para não perder quando eu for postar o vídeo desse tema. Então, um abraço e até mais!